Atenção Brasil, porque o governo Lula quebrou os Correios. Faz o L agora. Ah é? Calma aí que eu vou te mostrar um gráfico aqui e você vai entender que o governo Lula recebeu os Correios na gestão passada com um rombo de mais de 700 milhões. Dá uma olhada no gráfico completo aí na tela cheia. Nós vamos começar a analisar o gráfico aqui do rombo dos Correios desde o último ano do governo Dilma, né? No último ano do governo Dilma, ela entregou para o Michel Temer os Correios com um débito de mais de R$ 1 bilhão. Foi o rombo que a Dilma passou, né, os Correios para o Michel Temer. O Michel Temer foi o herói de toda a história. Ele conseguiu ali fazer uma jogada de craque ali e colocou saldo positivo nos Correios. Não sei como, só sei que em 2018 o Michel Temer entregou os Correios para o governo Bolsonaro com um saldo de 161 milhões positivo. O Bolsonaro, com toda a sua competência, no ano seguinte já deixou esse saldo positivo cair para 102 milhões. No ano seguinte, em 2020, esse saldo aumentou para mais de 1 bilhão no governo Bolsonaro. Em 2021, plena pandemia, o saldo positivo dos Correios foi o melhor. Foi lá para 2 bilhões e 270 milhões. Agora, não sei o que aconteceu no governo Bolsonaro, que em 2022 ele deixou esse saldo cair e entregou os Correios para o governo Lula com um saldo negativo de 767 milhões. O Lula quis mostrar sua competência aí na sequência e no ano seguinte, 2023, fechou o ano, né, os Correios com um saldo negativo menor do que na época do último ano do governo Bolsonaro, com saldo negativo aí de 596 milhões. E 2024 chegou a conta e quem vai pagar a conta porque os Correios fecharam 2024 com um saldo negativo aí de mais de 3 bilhões de reais. E o que está acontecendo nessa história? Por que esse gráfico sobe e desce? São empréstimos, são quebra de contratos. Toda vez que a estatal quebra o contrato de um empréstimo, renegocia aquela dívida, aumenta-se os juros, cresce o débito dos Correios. Quando o gráfico melhora ali, é na época que eles conseguem parcelar esse débito, né, dos Correios, conseguem uma carência para começarem a pagar, e aí quando chega a data de pagar, né, o que estão devendo, aí o gráfico cai, quebra-se contrato, renegocia dívidas com uma taxa de juros bem mais altas, e o Correio chegou na situação que chegou. Se você não for um cara de memória fraca, você vai lembrar que quando o Bolsonaro chegou na presidência da República, ele chegou já com a promessa de privatizar os Correios, porque a extrema-direita, ela sempre, para fugir dos problemas, ela procura privatizar, já porque os Correios já vinham sucateado. Michel Temer só maquiou. E aí eu vou culpar o Lula? Vou culpar o Bolsonaro? Vou culpar o Michel Temer? Vou culpar a Dilma? Não vou culpar nenhum desses 4 presidentes, porque eles não tiveram competência para reerguer os Correios de verdade. Agora, causar o rombo, não. Eu acho que aí precisa uma investigação bem mais profunda, porque a estatal dos Correios gera muito recurso, e esse recurso tem que saber para onde ele foi, e não é de agora não, gente. É bem de trás. Já pensaram se montasse aí uma CPI dos Correios? Seria bem interessante, né? Tantos presidentes dos Correios que passaram, né, por lá para ser ouvido, mas uma CPI séria, sem palanque eleitoreiro, porque não dá para você culpar a Dilma, culpar o Michel Temer, culpar o Bolsonaro, o presidente Lula, não dá para vocês culpar esses presidentes. Tem que buscar a história dos Correios. A Dilma, os Correios começou a entrar no vermelho no governo Dilma novamente, que já tinha entrado no passado, o Lula reergueu, depois veio o Michel Temer, reergueu, o Bolsonaro segurou 2 anos, no último ano de governo Bolsonaro já entregou os Correios para o Lula com um rombo, né, com um rombo aí de mais de 700 milhões, o Lula não teve a competência de reerguer, né, os Correios, do jeito que ele pegou o rombo do Bolsonaro, esse rombo diminuiu, depois vem só crescendo, né, porque chega a conta, a estatal tem que pagar os empréstimos, falta recurso para pagar esses empréstimos, renegocia as dívidas, as taxas de juros são mais altas, e os nossos Correios, né, o estatal que transporta, né, já levou tantas cartinhas de amor, né, Bolsonaro? Vocês que são conservadores, né, na época da cartinha, já levou tanta cartinha de amores aí, namorados, namorava, não tinha o celular, não tinha e-mail, era carta, era telegrama, né, e agora está correndo o risco de ficar só na saudade, né, e de quem é a culpa? Não adianta colocar essa conta na conta do Lula, nem do Bolsonaro, nem do Michel Temer. Tem que buscar todos
desde o passado, né? Porque a história dos Correios já vem em crise, não é de agora. Eles apenas maqueiam